ficar maior do que a nossa nação, ou ir contra os seus interesses, ou tentar enfrentá-la de alguma forma. Por isso que, geralmente, o nacionalismo vem acompanhado, óbvio, de um sentimento xenofóbico, né, de uma aversão aos estrangeiros. Bom, no século XIX, início do século XX, acho que você deve se lembrar um pouquinho daquelas expressões como pan-germanismo, pan-eslavismo, né, que motivaram também algumas tensões na Europa antes da eclosão da guerra em 1914. A guerra foi um desastre, né, foi a primeira grande catástrofe do século XX. O Hobsbawm, ele diz que a Primeira Guerra inaugura um século de violências. Parece que depois do impacto que a Primeira Guerra causou, e ela foi mais impactante nesse sentido do que a Segunda Guerra Mundial. Se a gente faz uma análise da quantidade de mortos, é óbvio que a Segunda Guerra Mundial é bem mais catastrófica. Mas por que a Primeira Guerra ela é tão emblemática? Por que ela é tão significativa? Porque ela coloca fim à Belle Époque europeia. Vocês devem se recordar que a Europa vinha naquele clima do 19, né, um clima de euforia, provocado pelo cientificismo, pela crença na razão, pelos avanços tecnológicos, produtivos. No século XIX, a produção industrial atingiu níveis inauditos na história da humanidade. Então, havia mesmo essa ideia de que, finalmente, nós tínhamos encontrado um caminho, né? A sociedade do 19, aquela consolidação da burguesia enquanto classe economicamente, politicamente dominante e assim por diante. Então, a Primeira Guerra, com todos os seus horrores, ela coloca fim, ela pega literalmente esse estilo, ou esse espírito esperançoso dos europeus e joga literalmente na trincheira, né? Literalmente na lama, e aí a Europa vivencia um clima de desesperança, de descrença, e óbvio que muitos países vão amargar uma situação bastante penosa depois da Primeira Guerra Mundial. Evidentemente, a Primeira Guerra foi mais prejudicial aos países europeus, em função do lugar, né, do palco onde a guerra acontece, na região da França, na região da Alemanha, enfim. Fato é o seguinte, eu vou aproveitar aqui, vou apresentar alguns slides para vocês, é só com algumas imagens para a gente poder ir contextualizando. Deixa eu ver se está aberto o slide, tá? Coisinha bem rápida, tá? Só para a gente poder contextualizar o surgimento ou o avanço. Eu não sei se o correto é surgimento ou fortalecimento, depois eu e o a gente pode até refletir sobre isso, dos estados totalistas, né? Ou totalitários. Totalitários. Deixa eu corrigir, perdão. Eu não sei se eles nascem ou se necessariamente eles se fortalecem, porque, de fato, não é a origem da radicalização política, né? A política já vinha se radicalizando, mas, sem dúvida alguma, ela atinge o seu auge de radicalização nesse período. Então, aqui, vocês estão enxergando aí, né? Acho que os slides. Sim. Beleza. Então, aqui nós temos esse recorte da Primeira Guerra, de 1914 a 1918, uns ditames, né, do general William Sherman, que diz somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é o que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. E, de fato, a guerra foi bastante custosa, especialmente para os países que foram, vou colocar entre aspas, derrotados na Primeira Guerra. E por que eu coloco entre aspas? Porque, óbvio que a Alemanha, diretamente envolvida com a Primeira Guerra Mundial, o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, depois da Primeira Guerra, ainda vai amargar as heranças, né, digamos assim, do que foi o resultado da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ainda vai ser submetida ao Tratado de Versalhes, que vai colaborar para o sentimento de revanchismo, um sentimento de humilhação, de vingança, a perca de territórios por parte da Alemanha, tudo isso proposto pelo Tratado de Versalhes, que nós conhecemos na história como a Paz dos Vencedores. Um tratado que vai impor uma série de punições aos países que foram responsabilizados pela eclosão da Primeira Guerra Mundial e uma série de benefícios aos países que lideraram a vitória, especialmente França e Inglaterra. Eu coloquei o lance de países derrotados na Primeira Guerra entre aspas, porque nós também teremos um país que terminou a Primeira Guerra do lado dos vencedores, no caso a Itália, né, que lutou ao lado da Tríplice Entente, mas que também acaba sofrendo muito
prejuízos imensos, né, com a Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Itália ficou neutra na Primeira Guerra até 1915, e ela entra na guerra convencida por ingleses e franceses com uma série de promessas, né, de partilha dos territórios alemães, depois da derrota da Alemanha, e a Itália vai e compra também essa briga. Que algumas imagens, né, dessa situação de destruição e de caos que a Alemanha vivenciou logo depois de 1918. Em contrapartida, os Estados Unidos da América vão se consolidar, né, durante esse período aí do entre-guerras, como a principal potência mundial. Um clima de euforia norte-americana, que a gente geralmente costuma chamar de a década de ouro. O PIB estadunidense cresceu cerca de 60% durante esse período, o que é um número realmente extraordinário. E todo esse crescimento econômico dos Estados Unidos veio exatamente da destruição dos países europeus. A indústria europeia, o campo, né, agrícola, que produzia, evidentemente, alimentos na Europa, tudo isso estava reduzido a um amontoado de escombros. A Europa sofria uma grave recessão, com falta de mão de obra em função dos números mortos. Então, acaba que o mundo passou a precisar. A Europa carecia, e também o mercado que havia ficado carente dos europeus também precisavam de um polo industrial capaz de abastecer, não é, todas essas necessidades por produtos industrializados, e esse polo industrial era os Estados Unidos da América. Para vocês terem noção, 30% do mercado mundial passou a ser literalmente monopolizado pelos Estados Unidos durante aí 1918, 19, até mais ou menos 1927, 1928. Esse crescimento deu aos norte-americanos um sentimento de euforia muito interessante, gerou até um novo estilo de vida, que a gente chama de American Way of Life, um estilo de vida que sustenta sobre a ideia de que você mede, né, o seu grau de felicidade de acordo com a sua capacidade de consumir os produtos. Foi a época de Hollywood, né, das produções cinematográficas, das grandes construções arquitetônicas. As pessoas também influenciadas por esse clima de euforia, mesmo sem entender muito de mercado, pegavam o seu dinheiro, sua poupança, investiam na Bolsa de Valores, nas indústrias norte-americanas, porque eram indústrias muito prósperas. Vocês sabem mais ou menos como funciona a Bolsa, né? Então as pessoas investiam, evidentemente, os seus recursos. Tinha gente que vendia tudo, cara. Penhorava tudo, ou colocava tudo no banco, né, para pegar dinheiro e colocar essa grana para render, fazendo hipoteca, né, colocando essa grana investida na Bolsa, né, nas ações dessas empresas, desses conglomerados. Mas esse clima de euforia, ele acaba, como a gente sabe, em 1929, com a crise, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, especificamente, que vai gerar um efeito que nós chamamos de Grande Depressão. Por incrível que pareça, um detalhe interessante. Durante essa década de ouro, onde o sistema capitalista ia bem, pulsante e tudo mais, o totalitarismo ficou meio em baixa no ocidente da Europa. Não houve grande avanço assim dos discursos autoritários e tudo mais. É lógico que os efeitos da crise vão ser fundamentais para transformar o continente europeu, de fato, em um território fértil para o surgimento desses discursos mais autoritários. Sobre a crise de 29, a gente também não vai ficar muito tempo falando sobre ela. Acho que vocês sabem que ela foi uma crise típica do sistema liberal. Ela representa, inclusive, o fim do liberalismo econômico, pelo menos por enquanto, pelo menos naquele momento. Aquele liberalismo que foi proposto pelos caras no século XVIII, né, como Adam Smith, da escola inglesa, a escola clássica, os fisiocratas da escola francesa, o iluminismo, de forma geral, que propunha aquela ideia de que o Estado não deveria intervir na economia. E realmente o Estado não intervia, tanto que a Bolsa de Valores em Nova York era parecia um mercado de peixe, né, da especulação. Os bancos, as grandes indústrias mexiam, maquiavam os números para que as pessoas continuassem investindo. Mesmo que ali em 1928 já houvessem alguns sinais de que a economia norte-americana não ia muito bem. E por que a economia dos Estados Unidos não ia assim também? Especialmente em função de um desequilíbrio entre a produção e o consumo dos produtos. Isso porque a Europa já tinha iniciado um lento, mas um sólido processo de reconstrução do seu campo, da sua indústria. Quer dizer, com o passar do tempo, os europeus foram progressivamente diminuindo a importação de produtos dos Estados Unidos, reconstruindo a própria indústria,
E aí, novamente, as indústrias europeias voltarão a fazer frente, a fazer concorrência aos produtos dos Estados Unidos da América. E isso faz com que haja um desequilíbrio. Em resumo, a crise de 29, você sabe, é uma crise de superprodução. Não é isso? Produto demais, oferta demais, demanda de menos, os produtos começam a empacar, os lucros das empresas despencam, mesmo com a especulação e com os números sendo maquiados, as pessoas começam a perceber que havia alguma coisa errada, e aí todo mundo resolve, então, para se livrar do risco, tentar vender as ações todos de uma vez. Ninguém estava interessado em comprar essas ações em função do risco iminente de falências, né, dos bancos e das indústrias. Essas ações empacam no mercado, o preço delas cai de maneira dramática, e é isso que a gente chama de quebra da Bolsa de Nova York. Foi a mais grave crise econômica que nós tivemos durante o século XX. Certo? Amigos, essa charge aqui, por exemplo, saiu em um jornal, ela tem o título de O Esgotado, foi publicada logo no dia seguinte ao crash, e representa a desolação, né, que se seguiu à primeira grande queda que aconteceu na terça, de terça a quinta-feira. Foi o colapso do mercado em Wall Street. O jornal No Chão noticia: ações desvalorizam 5 bilhões na mais severa queda da história de Wall Street. E aí, cara, o efeito é em cascata. Né? A economia norte-americana entra numa gravíssima recessão e isso vai desenvolver um efeito dominó, porque as economias de grande parte do mundo, só não a União Soviética, o Will vai falar mais disso com vocês, praticamente todo o resto do mundo acabou sendo prejudicado por essa crise nos Estados Unidos. É o que a gente chama de Grande Depressão, é a internacionalização da crise. Coloquei aqui alguns números só a cara de curiosidade, tá vendo? As exportações norte-americanas em 29 em bilhões de dólares, deu 5,2 bilhões, as importações 4,39 bilhões. Em 32, com a crise já evidentemente ocorrida, as exportações caíram para 1,6 bilhões e as importações 1,32 bilhões. Essas importações aqui prejudicam, por exemplo, o Brasil. O Brasil vivia até a década de 30, até 1929, o ciclo do café. E o nosso principal comprador era os Estados Unidos. Com a redução das importações, você pode imaginar o que é que aconteceu com a República Oligárquica e o ciclo do café no Brasil. Como é que os norte-americanos saíram dessa grave crise? Com o New Deal, o novo acordo. Também não é o objetivo da nossa aula de hoje falar sobre isso. Acho que vocês devem se recordar que o New Deal, que foi implementado pelo presidente Roosevelt, ele tem forte influência daquilo que a gente chama de keynesianismo, né? O Estado keynesiano, inspirado nas teorias do britânico Maynard Keynes, um economista, que propunha a ideia de que o Estado deveria intervir a fim de evitar crises econômicas e solucionar as crises econômicas quando eventualmente elas aconteciam. Por isso que a gente considera a crise de 29 o fim do liberalismo, né? Porque aí passa-se a ter uma presença maior do Estado na economia, por exemplo, através de incentivos fiscais aos bancos, pagamento de seguro-desemprego. No caso dos Estados Unidos, começa-se um projeto bem interessante de obras públicas que geram milhões de emprego para tentar tirar o país dessa draga em que ele estava. Existe uma negociação maior com os sindicatos, que vai melhorar a qualidade de vida, a condição de vida, né, dos trabalhadores. Enfim, o New Deal trouxe resultados bem interessantes para os Estados Unidos. Ali em 33, 34, a economia norte-americana já tinha se recuperado, pelo menos daquele primeiro grande susto que fora a Grande Depressão. Não só nos Estados Unidos, mas muitos outros países também passaram a ter estados mais interventores, como, por exemplo, o Brasil, que passa a vivenciar nessa época a era Vargas, né? E a gente sabe que o Vargas foi responsável pelo desenvolvimento, ou por um projeto de desenvolvimentalismo, né, nacional, tentando incentivar a nossa industrialização. Amigos, só que óbvio que essa crise econômica ela vai atingir de maneira bastante significativa os países europeus, mais especialmente aqueles que mais tiveram prejuízos com a Primeira Guerra, porque, como eu expliquei para vocês, o que houve de reconstrução na Europa, eu vou usar o caso da Alemanha como exemplo, porque lá se desenvolve o nazismo. Cara, a economia alemã, em 1926, 1927, ela até tinha conseguido uma certa estabilidade.
né? A indústria tinha timidamente voltado, havia geração de emprego, era um país que estava retomando os seus trilhos. Mas essa retomada dependia especialmente de recursos vindos dos Estados Unidos da América. Como esses recursos cessaram, evidentemente a situação por lá ficou bastante tenebrosa. A inflação, a hiperinflação vai atingir a Alemanha, e a gente vai falar disso já já. Mas só para você ter noção da crise econômica, $1 chegou a valer 4,3 trilhões de marcos, que era o dinheiro que os alemães utilizavam naquele período. Mas como eu expliquei, o único lugar que não vai sofrer com os efeitos da crise é a União Soviética. Mas esse período entre guerras, a crise de 29 tem um outro efeito interessante, que é o avanço das esquerdas, que o Will vai citar para vocês agora. Era a segunda demonstração, em pouco tempo, de problemas com o sistema capitalista. O primeiro tinha sido a Primeira Guerra, o segundo, a grave crise de 29. Então, muita gente começa a desconfiar na capacidade do capitalismo em lidar com essas situações. Will, contextualizado, passa a bola para você. Muito bem contextualizado, meu camarada Roger. Deixa eu tirar muito aqui. Bem colocado. Se você quiser deixar alguma imagem aí de pano de fundo também. Não, vamos te ver, isso também é muito lindo. Fica ao seu critério. Mas é justamente na esteira da Primeira Guerra Mundial que está o germe do fascismo, né? Que por sua vez se apresenta como uma contraposição ao comunismo. Eu acho que o Roger enfatizou muito bem que a Europa passa a vivenciar, após o final da Primeira Guerra Mundial, um cataclisma de um ponto de vista econômico. Na verdade, nós observamos que houve uma depauperação muito intensa da Europa a partir desse momento em que a Primeira Guerra Mundial cessou. Os Estados Unidos até viveram, como o Roger colocou ao longo dos anos 20, um contraponto, um momento de crescimento econômico, de euforia, os anos loucos dos Estados Unidos da América e etc., mas em especial, né, no continente europeu, com exceção da União Soviética, que é um caso particular, na medida em que a Rússia havia avançado na sua revolução a partir de 1917, etc., a Europa como um todo enfrentando grandes dificuldades econômicas, inclusive os países que foram vencedores na Primeira Guerra Mundial. A crise econômica, que é por sua vez resultante da destruição do parque industrial, bem como da falência dos campos e etc., ela atinge de maneira direta também França e Inglaterra, as principais potências vencedoras ao final da Primeira Guerra. Contudo, essa crise econômica ela vai trazer impactos muito mais incisivos sobre a Alemanha, a nação derrotada e covardemente punida com o Tratado de Versalhes, de 1919, e também vai atingir de maneira bastante intensa a Itália. Como o Roger bem colocou, que se encontrava do lado das vencedoras, a Itália manteve-se neutra, mas apoiou a Entente numa segunda parte da guerra, e a Itália também acabou experimentando uma decadência econômica bastante terrível a partir do final da Primeira Guerra Mundial. É notável que nesses países, em toda a Europa, tá, a alternativa comunista tenha ganhado densidade. Nós observamos que praticamente em todas as nações europeias, incluindo-se Portugal, Espanha, França, Inglaterra, para além de Itália e Alemanha, partidos comunistas ganharam grande densidade na Europa a partir do final da Primeira Guerra Mundial. E vocês devem notadamente entender que essa expansão do comunismo, esse avanço do comunismo, ele tem duas explicações bastante distintas que são complementares, uma em relação à outra. Nós percebemos que o comunismo se difunde em um cenário de pobreza, na medida em que ele representava uma alternativa de reorganização do modo de produção capitalista, uma alternativa que, por sua vez, representava alguma esperança a uma grande gama da população que vinha sofrendo com os efeitos de uma terrível letargia econômica. E também nós percebemos que o sucesso da Rússia, da União Soviética, a partir de 1921, também vai constituir um elemento que reforça
digamos assim, essa expansão do comunismo no horizonte político europeu. E é justamente como uma antítese do comunismo que começaram na Europa a se organizar alguns movimentos sociais, notadamente burgueses, digamos assim, que começam a se difundir. Movimentos estes que buscavam, por sua vez, evitar que a ameaça comunista fosse expandida, que os partidos comunistas ganhassem filiações, enfim, esses movimentos sociais diversos que começam a despontar, a florescer na Europa, eles se apresentam, vamos colocar assim, como uma espécie de freio a essa expansão do comunismo. E é justamente na esteira desses movimentos sociais que florescerá o germe do fascismo. O fascismo que irá consistir, digamos assim, em um fenômeno político típico do período entre guerras e que se caracterizará por uma alternativa anticomunista que preconizava a manutenção da propriedade privada, baseando-se em um sistema político de partido único, de vocação ultranacionalista, não é, de vocação militarista, expansionista. Os fascismos, eles começam, na verdade, a se organizar como esse contraponto ao comunismo. Nós percebemos que na Itália, no ano de 1920, já florescia um movimento bastante sólido, que era o movimento do Fatio di Combattimento. E é justamente a partir desse movimento social que começou a se desenhar aquilo que hoje nós convencionamos chamar de fascismo, um dos conceitos mais desafiadores, na verdade, de se delimitar no rol das ciências humanas, da história, etc. Mas o Fatio di Combattimento, olha só o Roger, que maravilhoso. Muito obrigado, cara. Está projetando aí para vocês o símbolo do Fatio, né, que nada mais é do que esse machado envolvido por um feixe de varas, ele que fazia uma evocação à tradição romana, vamos dizer assim. O Fatio, ele era geralmente empregado ou pelo imperador ou pelos generais romanos, não como um elemento de luta, ele não tinha essa finalidade no campo de batalha, mas apenas portava o Fatio quem era um grande comandante militar, o indivíduo que, por sua vez, mantinha uma legião ou uma centúria sob o seu domínio. E é justamente o Fatio, o elemento que é utilizado pelos italianos para simbolizar o seu movimento, um movimento que, por sua vez, se pretende anticomunista. E esse movimento cresce na Itália nos anos 20, é no interior desse movimento social que vai surgir, que vai florescer a figura do exímio narrador Benito Mussolini, um indivíduo que começará nesse cenário a prosperar com um discurso, vocês podem vê-lo aí, né? O Duce, sempre com a sua expressão, seu maxilar muito volumoso, mas um indivíduo que vai representar, digamos assim, muito bem o que seria o fascismo, né, dos camisas negras italianos e etc. Uma proposta política que, por essência, é anticomunista. E a gente achou interessante fazer essa discussão sobre fascismo e etc., porque é um termo que hoje está muito na boca de todo mundo, né? Nós observamos claramente, e não é a nossa intenção politizar a nossa apresentação, mas nós observamos claramente que hoje há um movimento de reação nas direitas, em escala global. O Bolsonaro não é o único representante dessa escalada da direita no tempo presente. Nós temos o Trump nos Estados Unidos da América sendo um representante dessa crescente, o Viktor Orbán, por exemplo, na Hungria, dentre outras figuras. Então nós observamos que o termo fascismo ele está muito acessível a muitas pessoas. E o fascismo ele é um termo que gera confusões, algumas vezes ele é empregado de maneira anacrônica,
bem como o termo comunismo, né, gera muitas confusões de um ponto de vista teórico. As pessoas costumam apontar os dedos, esse é fascista, aquele é comunista, isso está sendo frequente hoje, mas com uma certa imprecisão a gente queria fazer uma discussão também que buscasse esclarecer a vocês, não é, toda essa situação vivenciada. Então entendam, meus jovens, que o fascismo, enquanto alternativa política, é um movimento italiano, é um movimento circunscrito Parte da Itália, ao período entre guerras. É um movimento que, por sua vez, depois acabará sendo ramificado em outras regiões da Europa. Ele vai atingir a Alemanha, o nazismo será a expressão do fascismo alemão, ele atingirá a Espanha com o franquismo, ele atingirá Portugal com o salazarismo. Nós observaremos, então, que há uma expansão do fascismo dentro da Europa. O fascismo esteve em discussão nos Estados Unidos da América, o fascismo esteve em discussão no Brasil, a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932 no Brasil, sendo o estertor do fascismo aqui, criada pelo jornalista e intelectual Plínio Salgado e etc. Então nós observamos que o fascismo é um fenômeno típico da burguesia europeia. O fascismo é, de certa forma, a proposta política conformada pela burguesia, na Itália primeiramente, e na Europa como um todo depois, para conter a expansão do ideal comunista, que num cenário de crise econômica, de destruição, de ruína material, correlacionado à Primeira Guerra Mundial, ganhou projeção. Então é nesse sentido que nós devemos abarcar essas experiências. Depois eu acredito que nós vamos explorar algumas das características principais do fascismo, mas, em resumo, se vocês pretendem definir o fascismo, definam-no no contexto do período entre guerras. Essa é uma discussão muito, digamos, intensa entre os cientistas sociais hoje, na qualificação desses movimentos, da nova direita e etc. Fala-se em um neofascismo, mas, em resumo, é necessário que nós não recaiamos em anacronismos. O que seria o anacronismo? O anacronismo seria o erro de empregar um conceito descontextualizado, do espaço-tempo ao qual ele faz referência. E essa é uma discussão hoje sustentada por intelectuais. Defendem que o termo fascismo não deve ser utilizado para fazer referência a esses regimes políticos de hoje, porque, na verdade, o fascismo é um fenômeno político exclusivo do entreguerras. Porém, há, em contrapartida, também alguns outros intelectuais. Eu vi ainda essa semana uma discussão promovida no jornal É o País, que é um periódico bem legal para quem está buscando uma fonte interessante de informações. Também há intelectuais que defendem, sim, que nós devemos fazer uso dos instrumentos das ciências humanas para qualificar as experiências tais como elas são, e há a defesa, através de uma análise das características desses movimentos da direita contemporânea, para tentar enquadrá-los como movimentos tipicamente fascistas, na medida em que nós observamos que há uma série de características naquilo que é tido como fascismo, que se refletem, por sua vez, nos dias de hoje, nessas experiências políticas. Eu acredito que nós possamos até fazer um bate-bola, Roginho, na análise dessas características, porque, de certa forma, elas se reconhecem de fato nessas experiências. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade em afirmar ou não afirmar que tais experiências dos dias de hoje sejam ou não sejam fascistas, mas é inegável que há algumas características desses movimentos dos dias de hoje que são, de fato, fascistoides. Talvez uma compreensão mais marxista de que a história se repete, né? Primeira vez como farsa. Porque
existem alguns ecos, né, Will, das características. As experiências, Lourdes, só um momento, Roger, que ela me perguntou, dessa Sim. ascensão da direita conservadora nos dias de hoje. Bolsonarismo, trumpismo, o Viktor Orbán na Hungria e etc. Na França. É muito comum, né, que nós observemos que hoje essas experiências sejam associadas algumas vezes ao fascismo. E nós não podemos ser levianos no trato da ciência, mas é necessário que nós façamos o debate. Acho que é possível a gente fazer uma paralelização entre essas características, tentando perceber se isso se reproduz de uma forma ou outra hoje, no Brasil, nos Estados Unidos da América, enfim, nesses espaços onde essa reação da direita conservadora tem se dado. Me parece que o culto ao líder, que é uma característica visível, vamos dizer assim, nos fascismos, o culto ao líder na Itália, na figura do Benito Mussolini, o Duce, ou ao Hitler na Alemanha, o Führer e etc., isso me parece que é visível nos dias de hoje, não? Em alguns regimes políticos que se organizam no tempo presente. Me parece Polarização. Me parece que esse caráter messiânico da política brasileira também acaba, de certa forma, sendo algo que contribui, não é, para essa cultualização da figura do líder e etc. Um nacionalismo eu já não percebo tanto, por exemplo, pelo menos no bolsonarismo, talvez no trumpismo seja mais visível. Enfim, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e vocês perceberão que haverá uma dificuldade, em geral, para qualificar uma experiência ou outra como fascista ou não. Então, talvez nós devamos fugir, acredito eu, desse tipo de produção num texto, né, numa redação, desse tipo de ênfase, digamos assim. Ô Will, existem algumas Eu estou tentando ler o chat, cara. Pera aí, só um momento. existem algumas características da política atual que remontam a algumas práticas, mas como você disse, elas não podem necessariamente serem consideradas fascistas. Eu não posso julgar um grupo político especificamente, Exatamente, porque exatamente. a compreensão do fascismo especificamente não é algo compartilhado por todos. Realmente existe essa questão do culto ao líder. Existe uma outra coisa que hoje em dia me incomoda bastante e que aconteceu muito à época da ascensão do fascismo, é que os fascistas sempre se autodeclararam defensores da democracia, né? E chegaram ao poder na Itália, não porque, evidentemente, houve todo um controle, mas tanto na Itália quanto na Alemanha, pelo menos no poder legislativo, eles chegaram ao poder democraticamente. Por Né? vias Então, democráticas. é aquela ideia que a gente fala o seguinte, nem sempre um partido ou um político que chega democraticamente ao poder, que se autodeclara um democrata, é necessariamente um defensor da democracia, ou Sem dúvidas. entende como essa democracia funciona. Além dessa questão, o que me preocupa muito ultimamente é esse discurso de desenvolver uma espécie de inimizade, né? O fascismo tinha muito isso. Para desenvolver o sentimento nacionalista, que é uma de suas características, amparados pelo nacionalismo, pelo militarismo, inimigo, né? O inimigo aquela interno. questão da escolha de um inimigo. Eu até separei aqui um textinho pequenininho, um trechinho, na verdade, um texto do Todorov, que ele diz o seguinte, cara: o inimigo é a grande justificativa do terror. O Estado totalitário não pode viver sem inimigos. Se lhe faltam, ele os inventará. Uma vez identificados, não contarão com nenhuma piedade. É um trechinho do livro O Homem Desenraizado, né? Essa versão aqui é de 99, mas que mostra bem essa ideia de polaridade, né? Esse discurso que no Brasil há um projeto comunista em ação, em desenvolvimento, que o PT é comunista, que o partido isso é comunista, a gente sabe que, evidentemente, é o que você falou. A questão, né? Aquela falta de compreensão do que, de fato, são essas teorias. E você levanta essa bola sobre o totalitarismo, né, numa análise científica que se preze, onde não haverá preferências políticas, também é necessário ressaltar
a experiência da União Soviética. A experiência da União Soviética também é uma experiência que pode ser entendida como a de organização de um regime totalitário. Sem dúvida. Num contexto semelhante, e é muito interessante nós observarmos, né, que a Rússia tem uma trajetória distinta, uma trajetória um tanto quanto sui generis, em relação a tudo isso que nós estamos discutindo. Porque a Rússia é o país mais afetado, em termos humanos, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, está aqui o Hobsbawm, que você estava aí mostrando, aqui está o meu, né? O Hobsbawm, ele traz o dado que foram cerca de 12 milhões de combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial. E há divergências, há historiadores que falam em 8 e etc. Uma guerra bastante mortal no final das contas. 60% foram russos. E nós percebemos que é durante a Primeira Guerra Mundial que explode na Rússia a Revolução. A Revolução Russa é impulsionada pela Primeira Guerra Mundial. O czar russo, Nicolau II, era um indivíduo que ignorava completamente as condições materiais do império ao qual ele governava. E lança a Rússia numa disputa imperialista, numa disputa nacionalista, contra países muito mais poderosos do que ela, do ponto de vista militar e etc., e precipita uma crise na Rússia que já vinha se arrastando há tempos, na verdade, de maneira muito intensa. A Rússia vive, ao longo da Primeira Guerra Mundial, terríveis crises de abastecimento e etc., e é justamente na esteira desses problemas todos que irrompeu a Revolução. Primeiro, em fevereiro de 1917, com as Jornadas de Fevereiro, lideradas pelos mencheviques, etc., vem a renúncia do czar, tentando conter o movimento de massas e tudo mais. Depois, com as Jornadas de Outubro, a partir da divulgação das teses de Abril do Lenin, etc., e a ascensão, vamos dizer assim, dos bolcheviques ao poder. É interessante que nós percebamos que quando Lenin chega ao poder na Rússia, ele realmente organiza uma estrutura política participativa. Nós percebemos que os sovietes, de fato, detinham participação política naquela Rússia que se torna, de fato, revolucionária a partir de 1917, porque as medidas revolucionárias são do governo bolchevique de Lenin. O início da reforma agrária, da socialização dos meios de produção, a retirada do país da Primeira Guerra Mundial, a organização do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em 1918, etc. e tal. Mas é notável, né, porque a revolução na Rússia ela gera forças contra-revolucionárias na medida em que a burguesia russa não aceita a socialização dos meios de produção, a antiga nobreza aristocrática não aceita a reforma agrária e tudo mais, e aí se organiza, não, a reação branca, o exército branco e tudo mais, que acabará sendo confrontada, por sua vez, pela proposta revolucionária defendida por Lenin e materializada nesse contexto no Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, que levarão a Rússia, em 1918, a uma guerra civil terrível. Uma guerra civil na qual o ideal democrático se perdeu completamente. E nós notamos que os sovietes perderam completamente durante a guerra civil o contato que tinham com o governo. O Lenin já passa a tomar decisões unilaterais e lança as bases de uma ditadura que será, por sua vez, ampliada depois da guerra civil ter sido solucionada pelo Joseph Stalin, que também conduziu uma experiência, conforme lança a bola, né, a Hannah Arendt, no seu As Origens do Totalitarismo, uma experiência totalitária. Quer dizer, no que diverge, no final das contas, o stalinismo do hitlerismo ou do mussolinismo? Não diverge tanto em essência. A perseguição aos opositores está ali. O massacre do inimigo interno se encontra ali. O culto ao líder se encontra ali. As esquerdas também acabaram incorrendo na organização dessas experiências e etc. Então, nós percebemos que, no final das contas, esse é um debate que até os dias de hoje gera uma série de discussões. A Escola de Frankfurt, por exemplo, reproduziu críticas à experiência soviética e etc.
O Adorno foi um crítico feroz. A Rosa Luxemburgo, que era líder do Partido Comunista na Alemanha, também fez sem dúvidas, fez críticas muito duras. Inclusive, ela acabou sendo morta pela Sturmabteilung, né, pela SA alemã, cara. Então, nós percebemos que existe hoje essa confusão, né, do ponto de vista teórico. Porque, na verdade, Will, a questão da extrema-esquerda e da extrema-direita são faces opostas de uma mesma moeda, que é o totalitarismo. Exato. Né? Que é a questão que a falta defende. Exatamente, da falta de liberdades, do estabelecimento de uma ditadura de cunho pessoal, do extermínio da oposição, da propaganda de cunho ideológico. Agora, a gente não pode confundir o fascismo como sendo um movimento de esquerda, como alguns integrantes do atual governo insistem em fazer, como o Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler, né? Nosso ministro das Relações Internacionais, e eu não sei se ele o faz por ignorância ou por leviandade, porque é óbvio que o que ocorreu na União... Ele é o chefe do Itamaraty, ele não pode ser ignorante. Exatamente, nós chegamos ao cúmulo da vergonha de termos que viver uma situação onde o embaixador da Alemanha, a embaixada alemã, gravou um vídeo informativo para os brasileiros de mais ou menos 3 minutos, para mostrar que já não há mais essa discussão, ou nunca houve, na verdade, essa discussão, se o fascismo foi ou não um episódio de esquerda. Porque uma das características do fascismo é o discurso anticomunista. E a defesa da propriedade privada. Exatamente, e chegam ao absurdo de defender o fato da palavra socialista, tá no slogan do partido nazista, né? Que é o nacional-socialismo. Mas aí vem a questão. É o nacional-socialismo contra o socialismo internacional. Uma coisa bem óbvia que tem em torno de tudo isso, para a gente entender algumas diferenças, apesar das semelhanças que o Will citou, além da óbvia orientação marxista, do fim da propriedade privada, da estatização dos meios de produção e assim por diante, tem a questão de que o fascismo é ultranacionalista e os marxistas defendem a formação da internacional, Exato. Que é um único país. Eles não têm essa ideia de pátria. Pátria não existe. O Marx, ele parte do pressuposto que o nacionalismo é uma invenção burguesa para transformar uma luta que deveria ser vertical, do proletariado versus a burguesia, numa luta horizontal. Exatamente. O indivíduo do país A versus o indivíduo do país B. O nacionalismo é uma invenção, uma ideologia burguesa, portanto. Aí como é que a gente pode, então, associar esses dois episódios como sendo episódios idênticos, né? Que é onde a Hannah Arendt é muito criticada. Exatamente. A minha crítica a ela, por exemplo, ao ler A Origem do Totalitarismo, é que ela não faz essa disjunção entre os dois episódios. Ela trata o que aconteceu na União Soviética e o que aconteceu na Alemanha nazista com a mesma ótica, sem fazer distinção. O que é problematizável. Eu queria só encerrar essa nossa parte para depois passar a palavra aos nossos próximos amigos, falando, o Will talvez possa... O Will falou aí sobre a questão do integralismo no Brasil, né? Que teve a sua ascensão logo depois da crise do café, na era Vargas e tudo mais. A expressão Anauê, os camisas verdes, não é isso? Anauê, que significa você é meu irmão, né, em Tupi-Guarani, que ressalta também essa questão do nacionalismo e assim por diante. E eu acho que um dos episódios mais evidentes do totalitarismo de extrema-direita foi, sem dúvida alguma, o sentimento antissemita, né? A perseguição aos judeus, os campos de concentração, a utilização desses judeus, primeiro como força de mão de obra compulsória, depois aquele projeto de extermínio, porque, cara, é aquela questão que a gente está levantando aqui, o que é a ideia de um Estado fascista, em síntese, para a gente poder finalizar o discurso? É o que o Will falou, é um Estado nacionalista, ultranacionalista, né, em todos os sentidos, corporativista. O corporativismo parte da ideia de que existem classes sociais, mas de que não há luta entre essas classes sociais, que, além do mais, também é um dos princípios, se não o grande princípio do marxismo, né? Da teoria do socialismo internacional, que é a existência da luta entre as classes sociais. No corporativismo, há a ideia de que a burguesia é importante, o proletariado também, mas não para o projeto burguês, não para o projeto operário, mas sim para o projeto alemão, né?
a questão de culpabilizar a democracia como sendo um modelo fraco de governo, né, que nós devemos depositar as nossas esperanças em um líder que sabe o caminho a ser seguido, essa incapacidade de lidar com as diversidades, cara, que é o que mais me preocupa hoje nessa radicalização do discurso político, que, tudo bem, não vamos chamá-lo de fascista, mas que também é incapaz de conviver com as diferenças, cara. Protofascista é um termo que tem sido muito utilizado. Se você aí que está assistindo a aula nunca foi chamado de comunista, reveja os seus posicionamentos, porque hoje em dia ser comunista é como diria o Bertolt Brecht, defender o óbvio, né, cara? Defender os direitos, enfim, uma série de integridade humana. A integridade humana, de forma geral, né, cara? A dignidade. A militarização do governo também me preocupa bastante hoje, porque essa militarização é uma característica também que a gente testemunhou naquele momento, né? Temos vários aspectos. Na verdade, o tema é inesgotável, né, cara? É inesgotável. Mas a gente precisa passar a bola. Realmente, meus caras. Lígia, senão a coisa foge do controle. Vamos lá. Beleza? Boa noite, galera. Vou compartilhar com vocês aqui. Lígia, perdão, você quer falar primeiro, querida? Não estou te vendo. Lígia, você está mutada. Você está com o microfone desligado, amor. Mute o seu microfone. Eu falo sozinha, é normal, isso aí é normal. Então, mas a minha parte é a final, porque eu vou tentar, né, fazer uma síntese de algumas questões que vocês apontaram e mostrar como que isso pode ser feito por meio da redação, tá? Beleza. Galera, só deixar claro que depois, se você cair da live ou qualquer coisa do tipo, a gravação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, beleza? Depois vão lá, assinem o canal, dá joinha, senão já sabe, né? Não tem aprovação. Vou compartilhar a tela aí com vocês. Não estarei vendo o chat, qualquer coisa, se houver alguma pergunta, Roger, Lígia, viu? Leiam aí para mim. Tá aparecendo para vocês aí a tela? Sim, geopolítica do cyberespaço, do totalitarismo. Não, eu vou falar. Ele vai querer humilhar. Ele vai querer humilhar as pessoas que estão apresentando. Eu odeio ele. Eu odeio, porque eu ainda estou aprendendo a fazer slide. Aí ele vem com esse negócio. Deixa eu tirar uma foto aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A proposta que eu trouxe para nós hoje, do ponto de vista geográfico, é justamente esse. Os amigos já trouxeram aí um ponto de vista filosófico, histórico e sociológico. Eu venho agora tentar, com a geografia, a mostrar um pouco mais do que eu tenho pensado sobre totalitarismo e vícios totalitários. Me perdoe porque eu estou um pouquinho nervoso, tá? Vamos lá. Por quê, cara? Não, são 130 pessoas assistindo, eu nunca vi. Nossa, eu sou ótimo do Will, o cara que deu um mapa da Europa de cabeça. Não, eu sou foda. Agora eu sou foda. Mas brincadeira, vamos lá, ó. A minha intenção com essas palavras que eu vou deixar aqui com poucos slides, tá? Não vou demorar, no máximo uns 15 minutinhos, provocar uma reflexão. É um questionamento sobre as nossas atitudes, tá? Então, tente acompanhar a minha fala do início ao fim. Ela tem uma linha a ser seguida. Se você pegar isso fora do tom, você vai imaginar que eu estou falando outra coisa. Como eu disse, a questão é fazer você pensar, não somente ser mais uma explanação só minha, né? Eu quero que nós pensemos juntos, assim como os amigos fizeram agora. Bom, eu já trago aqui Platão, com essa figura que a gente não consegue entender direito o que é, talvez você fique até com mal-estar de olhar, tô fora da Terra, tô dentro da Terra, é o céu, não é? O que eu tô vendo? Não são os olhos que veem, mas sim o que nós vemos através dos olhos. A partir disso, as próprias experiências que você tem no dia a dia, e que você vê todos os santos dias, é uma pura interpretação. E como você tem interpretado essas aparências, né? Para que lado que você está indo? Na filosofia antiga, nós vemos com Platão o mito da caverna, que é algo que praticamente todo mundo já estudou. Quem não leu o mito da caverna, né? Se você está na graduação ou é um pré-vestibulando, né? Candidato a bicho, se você não viu o mito da caverna ainda, você está, digamos, indo para o lado errado. Né? É extremamente necessário essa questão que se vê aí desde o 9º ano. Bom, o que eu venho com isso é tentar pensar o seguinte. Às vezes a gente pensa que somos, né, as pessoas mais libertas das correntes, né, sem alienação. Não somos alienados. Alienado? Não. Isso é coisa de uma pessoa que não tem estudo. Eu estudo. Eu não sou alienado. Será?
Será que nós que nos julgamos tão soltos das correntes, às vezes não vamos lá e colocamos nós mesmos a corrente nos nossos pés de volta? E preferimos olhar para as sombras? É mais fácil. É mais fácil acompanhar o pensamento de uma sombra do que olhar para a luz. Porque olhar para a luz machuca. E aí, na pegada do século XXI, será essa a nossa nova caverna? Os aplicativos são as novas sombras de uma realidade? Eles nos mostram apenas sombras de uma realidade? É isso que eles nos mostram? Você tem olhado as coisas pelos aplicativos que você tem no seu celular, na palma da sua mão? O seu novo Deus. Eu gosto de trazer essa frase do Deuses Americanos, American Gods. Gosto muito disso. Porque agora a sua atenção é devotada aí. Eu gosto muito disso, né? Para relembrar que não se precisa sacrificar cordeiros em cima de altares. É só você devotar a sua atenção nesse altar. Será que a globalização foi longe demais nesse sentido? Professor, mas o que isso tem a ver com os pensamentos totalitários? Lembra? Totalitarismo na era digital. Será que a globalização não foi longe demais também assim? Como assim? Ela ter ido longe demais? Porque ela formou conglomerados globais. Conglomerados globais de comunicação, de informação. O senhor quer tacar fogo, então, nas empresas de informação e redes sociais? Não, não é isso. Presta atenção. Mas entregarmos a informação de mão beijada para conglomerados globais que não se importam com nada além do lucro é um erro. Porque, afinal de contas, hoje a informação vale mais do que o dinheiro. Já nos diz Manuel Castells. Frasinha boa para uma redação, viu? Manuel Castells, sociólogo espanhol, no seu livro A Sociedade em Rede, vai falar isso. A informação vale mais do que o dinheiro. Qual a informação que nós temos produzido? Mas eu produzo informação, não escrevo nada. Ah, você não precisa escrever para produzir informação. Você precisa estar. Nós estamos no tempo da internet das coisas, onde tudo é conectado. Tudo. O seu Spotify do celular liga o Spotify do carro, que liga do notebook, que acessa todas as outras coisas. O seu Netflix você controla também, a sua outra rede, a sua TV liga com isso, com comando de voz, com o que quer que seja. Até a televisão tem Android agora. Eu não sei o que esse pessoal está pensando. Acho que é para facilitar, né? A preguiça de pensar junto com a vontade de comer. O que nós temos gerado a todo instante, o estar, são dados. Você é apenas um código binário. Nós somos apenas códigos binários na rede social. Você não é o Roger, você não é a Ana Lígia, você não é o William, você não é o João, o Pedro, não sei, a Maria, você não é. Você é um código binário. Que é pensado, assim como aí na imagem, quando necessário para se fazer alguma coisa. É isso que você é. Quando é necessário, para o lucro. Como você está vendo aí na imagem agora, essa reportagem do Estadão, negros são discriminados por algoritmo médico nos Estados Unidos. Isso aconteceu no ano de 2019, onde um algoritmo de plano de saúde mediu quanto as pessoas iriam gastar. Ele tentava mensurar o quanto aquela pessoa ia gastar com o plano de saúde. Então, ele sabia quem ia ter mais, para quem ele ia ter que dirigir mais dinheiro e para quem menos dinheiro. O que aconteceu? A base do pensamento do algoritmo era: quem procura mais saúde é porque fica mais doente. Portanto, eu tenho que demandar mais dinheiro para essa população. Tem que colocar mais dinheiro para essa população. Quem usava mais o médico? O branco. Porque o negro não tem dinheiro para pagar o médico nos Estados Unidos. O negro não pode ficar doente nos Estados Unidos. Porque se quebrar uma perna é 35 mil reais. O que o algoritmo pensou? Para o negro, menos dinheiro. Descobriram-se a falha e se arrumou. Mas a tendência é que isso se torne cada vez mais comum. O seu aplicativo que você usa postando fotinha no Instagram, lá que você tomou sol o dia inteiro na praia, que você estava viajando antigamente, né, porque agora não pode mais sair de casa, mostrava que você queimou toda a sua pele. No futuro, se você tiver um câncer de pele, talvez o seu plano de saúde vai olhar para você e falar não. Porque quando você tinha a idade X,
você foi para a praia e se queimou toda a tantos graus, porque dá para ver aqui pela foto YX que você postou nesses dias. Marcos, então eu nego o seu plano de saúde. Oi, pode falar. olha o que o Roger tá fazendo, cara. Não dá para ver, deve ser a galinha, como sempre. Sabia, ele gosta. Gente, depois a gente vai falar de outra pessoa. Eu não vou falar porque a gente não pode falar disso, mas tá bom, deixa quieto. Nesse mesmo sentido, meu povo, sobre a questão de nós sermos apenas dados, foi o que foi feito com todos esses políticos que aparecem aí, inclusive a saída da União Europeia, perdão, a saída do Reino Unido da União Europeia, com a Cambridge Analytica. Depois assista na sua Netflix aí o documentário Privacidade Hackeada. Verdade. Por quê? Excelente. Por quê? Cara, a produção, né, meninos? É fantástica a produção daquele documentário. Que ele traz, né, falando a seguinte frase: os dados são as novas commodities. Eu quero saber quem são as pessoas para eu comandá-las. Porque ele demonstra como eles encontraram as pessoas que estavam em cima do muro na eleição americana e na tentativa do plebiscito de ficar ou não na União Europeia, e mudaram o comportamento delas para onde eles queriam. E foi Você fácil. viu a nova, cara? O Steve Qual? Bannon tá tentando interferir na sucessão do Francisco, velho. Aí. No Vaticano. Meu Deus do céu. Até É uma a coisa igreja. impressionante, né, cara? É impressionante. É impressionante. Como é que a democracia sobrevive num clima como esse, onde você só é alvejado com aquilo que eles sabem que você gosta, uma visão monocromática das coisas. E como as redes sociais capilarizam, né, cara, a penetração desse discurso, de uma maneira que, os fascistas jamais imaginaram. Eles tentaram fazer por meio do Estado. Hoje através do controle do... Hoje nós fazemos de maneira induzida, através do smartphone. Nós damos a abertura. Havia a preocupação por exemplo, do Goebbels para a questão do domínio dos meios de comunicação em massa e tal. A capacidade, a amplitude das redes sociais é gigantesca, cara, por conta dessa interação que ela tem conosco. A democracia está no limite, cara. Será? Olha, eu vou falar a verdade. Né? Ô, Marcos, eu estava escutando você falando aí agora, velho. Eu lembrei que esses dias eu fiquei com preguiça de procurar. Eu falei assim, eu vou procurar o preço de alguma coisa na internet. Falei, velho, não vou não, porque depois fica o seu feed de notícias do Facebook, cara, o story do Instagram, vira um inferno, velho, esse negócio. Até você comprar, cara. Fica guardado. E vai no CERN, né? E aí se vai te induzir a comprar um celular, a comprar um relógio, vai te induzir a votar em alguém. Vai te induzir a tomar uma posição política, né, cara? E isso, por políticas totalitárias. Como, exatamente. Por exemplo, a gente traz o cara, né? Milton Santos, grande árbitro brasileiro. Maravilhoso. Baiano, negro. Isso. Marxista. O cara, marxizante, como ele diria. Marxizante. Não sei o que isso quer dizer, porque ele morreu antes de explicar. Mas, para designar o poder que as nações hegemônicas exercem sobre os demais países do mundo, se usa o termo globalitarismo, que é uma junção da palavra globalização com totalitarismo. E aí a gente pode utilizar esse mesmo termo para pensar como as empresas globais do mundo, da informação, começam a controlar a mesma informação. Como assim, professor? Começa a controlar a informação? Vamos pensar o seguinte. Antigamente, se controlava a informação com os jornais, né? Em papel. Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, era sempre assim, não confie na Globo. A Globo é isso. O outro jornal é isso também. Cuidado com a televisão. Não esquece a televisão hoje. Não precisa mais. Até que ponto você gosta daquilo que gosta porque realmente quer? Você realmente gosta disso? Ou você foi induzido a gostar disso? Nossa, mas que pensamento é esse? Pensamento de direita? Não. Não é de direita, é um pensamento. A liberdade do ser humano está justamente em fazer um momento de reflexão. E pensar se realmente as escolhas que eu ando tendo são escolhas que eu quis ou que me forçaram a fazer. Sem que você percebesse, assim como nós estamos dialogando agora. E para exemplificar isso, para depois ir passando para a Analígia, vem a cultura do cancelamento. Pode falar, Roger. Não, só o mais legal é que, é curioso, né? A gente
passou por esse processo de transição, né, do advento da internet aqui. E a promessa era que exatamente a internet ia quebrar os oligopólios da mídia, né, que ia ser um espaço de livre democrático, né? um espaço democrático, cara. A internet veio com o discurso de democracia. Veja só que curioso, parece que assim como os fascistas, a internet chegou ao poder supostamente defendendo uma democratização da informação. Quando o Marx falou em Um Capital que o Adam Smith era um indivíduo muito sagaz no seu raciocínio, mas um tanto quanto inocente nas suas crenças, ele falava justamente acerca da burguesia nunca admitir, cara, a existência de qualquer lógica que não seja um monopólio. Exatamente. E hoje é o oligopólio das informações, cara, que interessa a esses indivíduos. E agora é engraçado essa campanha mundial aí das grandes empresas que estão deixando de patrocinar o Facebook e as outras marcas. Isso é muito engraçado, porque não é do nada, né, cara? O povo acha, não, é uma revolução do grande capital. Mas vocês viram agora que o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, perdão, né? Eles deram uma declaração, cara, para tentar migrar a plataforma base digital online do Bolsonaro no Twitter para uma plataforma política em específico de extrema-direita, cara. Ah, isso é perigoso. Cara, os extremos são perigosos. Isso é a organização de um Freikorps, velho. Lógico. E o povo tem medo do quarto Reich? Olha o quarto Reich. Mas enfim. Professor. Oi, por favor. Qual é o seu ponto de vista a respeito da PL das fake news que foi aprovada no Senado? A questão o que mais me conduz à questão da PL da fake news não é nem isso. Eu me preocupo com a questão da comissão de julgamento do que é fake news e do que não é. Porque se vamos entregar na mão dos conglomerados, Twitter, Facebook, eles vão ter que ditar o que é verdade e o que não é, quem fará parte dessa bancada? Então, eles vão dizer o que é e o que não é? E com essa pergunta, você acabou de me lembrar algo que eu esqueci de colocar no slide, vocês me perdoem, mas eu vou falar, que é George Orwell, 1984. Lembra a Comissão da Verdade? Ministério da Verdade. Né? Ministério da Verdade. Nós estamos fundando o Ministério da Verdade de novo. E aí eles vão dizer o que é e o que não é verdade? Que maluquice é essa que a gente está entrando? E você vê, Marcos, que a coisa é tão forte, cara, que uma das medidas, sem politicagem, mas que foram propostas pela Dilma foi exatamente a lei de regulamentação da mídia, né, cara? Tentando combater esses oligopólios. Aí construiu-se a ideia de que, na verdade, havia o interesse de controle estatal sobre a informação e tudo mais. É absurdo, né? E em relação à internet, nada se fala, né? Nada se fala. E eu tenho mais medo ainda de quando as coisas começam pequenas na internet, que parece que não é nada. Mas é sempre assim no mundo. Com a cultura do cancelamento, por exemplo. A primeira vez que eu vi isso aí, no ano passado, eu já me estranhei um pouco. Ela é uma palavra, um termo novo que vem surgindo, não se sabe ao certo onde exatamente surgiu, mas trata-se de sempre cancelar, né? Você está cancelado. Por N motivos. O que leva alguém a cancelar alguém? Eu trouxe a reportagem dessa jornalista, impressionante o posicionamento dela. Colocando que a questão tem um ponto bom, mas tem a questão negativa que parece ser muito maior. O ponto negativo desse movimento está na anulação por completo. Não há uma conversa, não há uma busca por se colocar no lugar do outro. Não há diálogo. Sem diálogo, que tipo de pensamento é esse? É o início de, talvez, um pensamento totalitário. Olha aí, se você digita no Google cultura do cancelamento, você tem 216 milhões de resultados. Nossa. É mais do que qualquer morte que possa existir de um regime totalitário. Se você pensa diferente, você está passando pano. Se você não cancela o outro como os outros cancelam, você está passando pano. Quando, na verdade, é o pensar diferente que tirava a gente das correntes, né? Você não pode pensar diferente mais. Você tem que ir com a corrente. Porque a atitude de cancelar é a mesma atitude dos reality shows. Né? Quem não quer estar no Big Brother, né?
Você quer estar lá, você tem que ir para o seu confessionário, que é o seu Facebook, Twitter, seu Instagram, e cancelar o outro. Não, eu não quero mais ele aqui. E o outro não responde, não tem retratação, não tem nada. Ah, isso, sabe o que me lembra? A cultura pop. A pessoa que faz isso me lembra esse cara aqui, ó. Rede social é seu feudo agora? Que é o meu reinado. Eu decido quem vive e quem não vive. Porque se eu quero, é cancelado. E a pessoa fica assim, ó. Ô, Marcos, me lembra muito um episódio do Black Mirror, né, cara? O Hated in the Nation, que é o Odiados pela Nação, cara. Que episódio épico aquele, não? E é Fala impressionante. exatamente sobre isso. Né? Porque você cancela. E o cancelar é deixar de existir. O bloqueio acabou, você morreu. É como se você matasse o outro na rede social. Né? O meio que o Westworld, né? É uma excomunhão virtual, cara. Exato. É uma excomunhão virtual. Obrigado pela palavra. Gostei dessa. Vou te referenciar no próximo slide. Mas cuidado, viu? Você pode ser o próximo. Porque não existe só você de rei. Na dança do jogo dos tronos da informação, quem que é você? Que, como disse a nossa querida Cersei Lannister, né? Ou você ganha, ou você morre. Seria um cancelamento, olha que pergunta complicada essa, né? Fora de contexto, isso aqui ia dar um problema na internet, eu ia ser cancelado. Seria o cancelamento um início de um vício totalitário? Vale lembrar, eu vou ler mesmo, porque é o que eu queria dizer, para não fugir, que o início de todo vício é um pequeno delito. Ninguém odiou um grupo social no primeiro olhar ou pensamento. O pensar em ser superior precisou ser alimentado diariamente. Vamos lembrar que o partido nazista tinha um setor midiático, como o Roger já lembrou aí, próprio para gerar a cultura do ódio ariano. Assistam The Man in High Castle, tem na Amazon Prime. Ah, que série maravilhosa. Caramba! Muito boa série, cara. O que é aquilo? Muito boa série. Eu arrepiava de assistir e ver que, nossa, que mundo é esse o nazismo? E eu ficava pensando como era essa galera na Alemanha. Sabe o Stalin cancelou o Trotsky. Não apenas fisicamente. Não apenas fisicamente. Mas cancelou de toda a documentação oficial que havia. E o cancelou no México, cara, em 1940. Cancelou no México legal ele depois. Robespierre cancelou o Lavoisier. Robespierre cancelou o Lavoisier e depois ele mesmo acabou sendo cancelado. Olha o nome da série de novo, Marcão. O pessoal perdeu aí. The Man in High Castle. O Homem do Castelo Alto. É muito boa. É pesada. Se você não tem estômago, não assiste, não. Porque é pesada, mas é boa. Acho que é assim, cara. Pois bem. Aí a gente volta de novo no passado para terminar. Que a virtude está no meio, né? O extremo é sempre um excesso ou uma falta. O excesso de poder que eu tenho por mim mesmo, no meu feudo de cancelar quem não pensa igual a mim. Se ele não pensa igual a mim, ele está cancelado. Eu não tenho que dialogar. Uai, mas não é você que combate o totalitarismo e exerce a questão democrática por direito, que defende a democracia a todo custo. A democracia só se for na rua, porque na sua rede social você é um monarca. E o pior... Freud chamaria de narcisismo. As redes sociais aguçam os nossos instintos narcísicos, né? De militância, muitas vezes, seletiva e superficial, né? Porque, na prática, assim, a gente acaba não agindo de uma forma mais enfática com essas causas, né? Tipo, se uma pessoa que faz parte do seu ambiente familiar tem uma atitude racista e homofóbica, você, às vezes, passa um paninho, mas aí o cara que está lá dentro de uma visibilidade maior, ele acaba tendo que ser cancelado, né? Tanto que Lígia, você sabe o Obama fala isso. Desculpa. Não, isso que você está falando aí, cara, me lembra... Desculpa te interromper, mas é exatamente essa questão do rapaz que ficou 20 minutos lá no Ministério da Educação. Ele escreveu um texto falando sobre o fato dele ser negro, né? Como isso impactou o fato dele ter mentido no Lattes e tudo mais. E tem muita gente dizendo que isso não tem nada a ver, mas isso tem relação também. Tem relação. Uma questão é o impacto de um branco agindo dessa forma, outra questão é a questão de um negro fazendo. Tem, sempre tem. E vamos lembrar, gente, a questão, como os meninos já lembraram, o totalitarismo não é um movimento de um lado só, né? Pode ser de qualquer lado. Pode ser qualquer lado. Pensamentos totalitários são preocupantes e, às vezes, nós temos. A gente tem que ser humilde o suficiente de lembrar que nós temos. Eu gosto dessa frase aqui, ó,
desse pensamento que eu vi desse padre na rede social, do Gabriel Vilaverde, colocando que a rede social são nossas casas. Você come o que você quiser na sua casa. Se o outro chega e ele não gosta, ele vai embora, mas não sai falando, essa casa aqui não presta, hein? Você não precisa falar da casa do outro. Você não gosta do que eu posto? Vai lá, deixa de me seguir. Mas você querer me cancelar? Quem é você? Ah, professor, mas a cultura do cancelamento quer dizer outra coisa. São pessoas que fizeram atos hediondos. Pessoas, mas... né? Oi, na Lígia? A gente trabalhou esse tema no cursinho já esse ano, especificamente cultura de cancelamento. Então, a gente discutiu bastante essa questão, que em grande parte das vezes há um maniqueísta. Então, a gente tende a colocar as pessoas numa posição binária. Ou você é o vilão, ou você é o mocinho, né? Então, aquele que não está dentro daquilo que eu creio e defendo, ele é o vilão, e aí a gente vai vilanizar a pessoa e cancela e mostra mais uma vez o quanto a gente é intolerante enquanto sociedade, né? É bom lembrar... Então, a gente perpetua a violência por meio dessa prática, querendo ou não. Querendo ou não, inconscientemente. Ou não. Mas é bom lembrar que entre a cor preta e a branca, tem 50 tons de cinza, às vezes, né? E você sabe que hoje em dia essa questão do binarismo, que a Ana Lígia falou aí, essa relação maniqueísta que os brasileiros têm, Sérgio Buarque explora bastante isso no Raízes do Brasil, né? Essa afetividade, a cordialidade do brasileiro, que faz com que nós sejamos um povo capaz de fazer benesses impressionantes, assim, coisas que são absolutamente bacanas, de compaixão pelo outro, de auxílio, mas também um povo que é bastante triste, amargurado, violento, quer dizer, nesse sentido volúvel, que de fato as paixões elas são, né? Os sentimentos eles são bem pouco pragmáticos, né? Eles são mutáveis. E tem uma questão, Lídia, que você falou dessa questão do binarismo, para a gente passar a palavra para você já, cara, hoje parece que todo mundo é coagido a tomar uma posição diante de todas as coisas. Exato. Você tem que assumir publicamente uma posição contra ou favorável a algo que esteja, de fato, acontecendo. Vai no caminho contrário, o Will também da aula de filosofia, o Marcão, os céticos, né, cara, no helenismo, como sexto empírico e tal, eles falam, velho, tem hora que você não precisa necessariamente tomar um posicionamento para, vai vir ataraxia, vai ter paz de espírito. Hoje em dia, as redes sociais são fábricas de doutores e PhDs em política, em ecologia, em historiografia. É impressionante, cara, porque eu, quando vejo uma notícia, por exemplo, sobre algum avanço medicinal, eu não dou meu palpite, eu não sei. Eu não posso fazer uma coisa que eu não sei. Eu tenho que me preservar enquanto ser humano, evidentemente, e respeitar aqueles que lógico, estão ali no meio, enfim, trabalhando com tudo isso. Mas essa necessidade, enfim, você sempre tem que ter uma opinião formada sobre alguma coisa. Um dia me perguntaram sobre essa política do cancelamento, o que é que eu pensava sobre ela. Eu falei, eu não sei, porque eu nunca tinha parado para pensar nela ainda, você sabe? Então, eu não posso chegar aqui e simplesmente dar o discurso politicamente correto e falar, não, vou falar que eu gosto, tal, por conta disso, por conta daquilo. Isso é bobagem imensa. Exato. E é uma característica da internet isso, né? A gente tem, a velocidade das coisas, tem que ser o primeiro a compartilhar, o primeiro a levantar a bandeira, trazer a informação, e muitas vezes a gente não para refletir a respeito da questão. Então, a gente perde exatamente por isso, porque a gente não faz a análise, não faz a reflexão. E aí, esses dias o meu pai é bolsonarista, né? Ele me mandou um texto imenso sobre a ineficácia de usar máscara, né? A ineficiência das máscaras na proteção do Covid e tal. Aí colocou que foi um médico que era chefe, era um texto, e no final tinha diretor não sei o que de Oxford, tá ligado? E aí eu peguei um texto nada a ver na internet, e coloquei Roger Miranda, diretor do programa de pós-graduação em, sei lá, medicina nuclear da USP. E mandei para ele, ficou puto. Falei, velho, não, porque olha só, um cara de Oxford falando, não sei o quê, mas essa rapidez da informação, né? Gente, os meninos me corrigem se eu estiver errado, mas vamos lembrar que a questão de você questionar, de não precisar ir a favor ou contra cancelamentos, né? Você questionar é uma atitude perigosa desde os tempos de Sócrates.
Sócrates morreu por isso, cara. Sócrates foi cancelado. Que cancelaram Sócrates, eles não eram nem de direita, não eram nem de direita e nem de esquerda. Eles por corromper a juventude e questionar os deuses, foi cancelado pela democracia. Falou muito. E aí a gente vem com quem? Jesus foi cancelado, gente. Morreu até na cruz por isso, para. O primeiro a ser cancelado foi Jesus. Morto pelos próprios judeus. Sócrates antes dele, na Lígia. Foi antes, tá? Então foi antes. Sócrates foi antes. Mas, depois foi Jesus, então. E o Sócrates foi morto, viu, na Lígia? Exato. Eu não tenho que seguir a sua norma de rede social. E ponto. A rede social é minha. Respeite a minha casa. E, por fim, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas consegue identificar o que separa e não o que os une. Você é tão democrático que você quer ver o outro cancelado, morto, né? Quantas vezes você não vê aquilo que você julga que é errado, né? Aquela pessoa que cometeu um crime. Não, tem que jogar mesmo no meio da cadeia para ver se aprende, para os outros presos dar uma surra nele. Então, direitos humanos só vale para o outro, mas para ele não vale. Acho que essa talvez seja melhor aí. Bom, qualquer um. Eu confesso que eu não sei. Pergunta da Bruna Arruda. Há como estabelecer parâmetros para controlar a violência do cancelamento? Existe. É sempre, o Bruna... Nossa, cara, que firmeza, Marcão. Eu não firmeza acredito. Existe. Que beleza. Existe. Vamos lá. Existe porque eu trabalho com a questão da virtude de Aristóteles, né? Aristotélico e Aquino, né? São Tomás de Aquino. Sim. Não adianta você querer cancelar o outro por você achar o que aconteceu. Você está vendo um ponto de vista de um jornalista que reportou aquilo da forma dele. Você não consegue ver o todo, né? E vou lembrar até mesmo da frase do Senhor dos Anéis, né? Quando o Frodo fala que o Gollum deveria ter morrido. E o Gandalf olha para ele e fala, mas nem o homem mais sábio do mundo consegue ver os dois lados. Não posso condená-lo à morte, não é assim. Né? Talvez suas ações tenham um peso no futuro. Nossa, cara, agora você me ganhou. Eu prefiro o Gandalf ao Aristóteles. Mas não a necessidade de ser relativista. Eu não acredito no relativismo. Você tem que ter princípios para julgar o certo e o errado. É assim a vida toda. Você acha que tomar coca demais é certo ou errado. Você tem princípios. Você pode até condenar. Aprende uma coisa. Condene ideias e não pessoas. Julgue ideias e não pessoas. Tá? A gente não pode apelar para o argumento ad hominem, né, velho? Que é aquela questão da gente atacar o argumentador e não o argumento, porque isso é uma estupidez muito grande. Só queria colocar mais uma contribuição. Um filósofo que ainda está vivo e que produz muito sobre essa questão da democracia, da possibilidade da retomada da democracia, é o Habermas, que pertence à segunda fase, né, a segunda geração da Escola de Frankfurt, e que traz como debate central da sua teoria o que ele chama de ética dialógica, que é a importância que nós temos da retomada do diálogo. E, gente, diálogo não se faz sozinho, a não ser na Lígia, que faz sozinho, como a gente viu ali, mas diálogo não é uma coisa que se faz sozinho. Algo que se faz sozinho nós chamamos de monólogo. O Habermas, ele diz que nós vamos retomar a democracia de forma geral, no Ocidente, evidentemente, a partir do momento em que nós ampliarmos a capacidade das próprias pessoas assumirem o papel de se representarem, através do diálogo. E você tem que entender que o diálogo é um instrumento racional, que é o que eles bem disseram, a questão da argumentação, e não uma questão de ataque ao argumentador, uma depreciação do argumentador. Isso é bobagem. Mas falar é muito fácil, no sentido de... O Habermas, eu entendo algumas dificuldades na filosofia dele, porque eu acho que ele ignora algumas relações de poder que existem nos diálogos. Mas eu acho que essa retomada do diálogo é, de fato, muito importante, né, para que a gente chegue a um consenso. E o consenso não é só falando, mas também ouvindo. É quase que uma atitude, já que o Marcão está tão filosófico, socrática. O Sócrates, ele sempre começava o argumento com só sei que nada sei. Aquela velha máxima, né, de quando ele visitou o oráculo em Delfos, e disseram, tu és Sócrates, aquele que dizem ser o mais sábio entre os atenienses, ele disse, a minha sabedoria consiste em não dizer que sei aquilo que de fato não sei.
E tá aí o que falta muito na internet hoje, né? Essa questão é a ironia socrática. A ironia socrática. Ironia O que o Humberto Eco, Will, chamaria de humildade acadêmica, cara. Tem coisa que eu não sei, velho. Eu preciso me colocar a ouvir. E aí sim, depois de tudo isso, exercer o meu direito de fala também, o meu lugar de fala, reconhecendo o direito e o lugar de fala do outro, para que o diálogo se forme. Acho que é a única saída, respondendo aí. Espero ter respondido a pergunta da Bruna. Eu acho que queria também deixar só mais uma coisa, como o colega lembrou ali, de um cara que se suicidou, né? Cometeu suicídio por causa dessa cultura do cancelamento, né? Muitas vezes a gente sai cancelando os outros, mas não pensa qual o impacto disso na vida dele, né? Cuidado para não cancelar e depois vir com o Setembro Amarelo, tá bom? Cuidado. E por fim, parabéns para vocês que estão aqui ouvindo a gente. Ouviram 3 teóricos falando até agora, né? As suas bobeiras, para ouvir a deusa na Lígia agora. 124, 25, 30 pessoas aí até agora. Vocês são os caras mesmo. Na Lígia... Agora o grande finale. Pois é. Musa, princesa, rainha do meu coração. Olha, eu paguei para elas fazerem isso. Obrigada, amiga. Deu tudo certo. Combinamos certinho. Bom, gente, vamos lá. A gente colocou, né, a questão da redação por último, justamente porque era importante vocês terem todas essas bases históricas, né, políticas, para a gente conseguir realmente produzir um texto coerente. Assim, as nossas conversas para poder montar essa aula não foram, assim, tão organizadas quanto a gente gostaria, até porque a gente não tem tempo suficiente para poder fazer isso, né? Elaborar uma aula que conseguisse dialogar com todas essas questões, tá? Tá aparecendo para vocês aí ou não? Marcão vai responder para você. Ainda não, Analisa. Compartilha, ela está falando que eu não posso compartilhar a minha. Hã? Negando, falaram assim, ó, não é possível compartilhar a sua tela. Deve ter alguém com a tela compartilhada. Deixa eu ver. Não, tá, já. Agora tá indo? Já tirei a tela compartilhada minha, já saiu. Não, é porque tá Se assim, quiser, ó, me manda essa você tá apresentação e eu cancelado. compartilho. Bom, como eu estou ainda no tempo da carroça... Aí, apareceu. Como estou ainda no tempo da carroça, né? Não consegui ainda fazer aqueles slides do Marcos, estou aprendendo, uma hora eu chego lá, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a redação. É muito importante entender os passos de uma boa estrutura antes da gente realmente falar sobre o tema, tá? Então, assim, todo bom texto, ele parte da interpretação do tema, né? De que maneira que eu devo conduzir a minha linha de argumentação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Por exemplo, percebam que quando o Roger e o Will trouxeram, né, as informações, os dados, eles colocaram a questão dentro de um viés histórico, né? E o Marcos colocou a questão mais dentro da era digital. Então, a gente precisa tentar entender que esse tema, ele precisa casar as duas coisas. Como que a ideologia do totalitarismo, olha, quase fiz igual o Roger. A ideologia totalitária, ela ocorre hoje dentro das redes sociais, né? Então, uma das dicas que eu sempre dou é tentar transformar o tema numa pergunta. Eu acho que a forma mais coerente de análise desse tema seria abordar principalmente os efeitos, né, dessa prática totalitária dentro das redes sociais. Bom, então, como vocês viram aí, a gente teve a primeira parte que abordava bastante o contexto histórico, né, o nazismo alemão, e pensando já na questão da tecnologia, é muito importante também a gente conectar isso com a terceira revolução industrial. Por quê? A terceira revolução industrial, ela vai falar bastante sobre a expansão tecnológica, a evolução dos meios de comunicação. Então, caso alguém queira abordar esse tema na introdução, trazendo um viés histórico, seria interessante, eu vou mostrar isso daqui a pouco, casar essas duas questões, o nazismo alemão e a terceira revolução industrial. Obras literárias que a gente poderia utilizar para citar, né, dentro deste tema, como o Marcos mesmo falou, né, 1984, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo.
Eu optei por usar O Admirável Mundo Novo, que é até um livro que eu tenho aqui. Gosto até, vou falar que li só por causa da Pitty, porque tinha um CD da Pitty que chamava Admirável Chip Novo. E aí eu fui ler a obra e gostei bastante. Então, a gente vai falar um pouquinho nessa parte de redação, o quanto é importante a gente ter um bom repertório cultural para conseguir desenvolver um bom texto, tá? Então, referências no cinema que a gente pode utilizar para esse tema. Charlie Chaplin, né? O Grande Ditador, Matrix, Black Mirror, abordagens teóricas que a gente vai utilizar no desenvolvimento. Vigiar e Punir, do Michel Foucault. As origens do totalitarismo, da Hannah Arendt. E a Sociedade do Controle, do Deleuze, tá? Ou Deleuze. Deleuze. Bom, vamos lá. Então, pensando numa introdução, utilizando bases históricas, tá? Como que seria uma introdução utilizando um contexto histórico? O nazismo alemão foi um regime totalitário liderado por Adolf Hitler, que buscou regulamentar a vida pública e privada da nação alemã no século XX. De maneira análoga, é importante sempre pensar nesse detalhe, tá, pessoal? Quando você for utilizar uma referência histórica, pensando sempre que um tema de redação vai abordar um contexto atual, é muito importante você fazer a conexão com o adjunto adverbial, né, que conecte a relação com a contemporaneidade. Então, por exemplo, odiernamente é o mesmo que na contemporaneidade, atualmente, hoje em dia, mas para colocar a linguagem de uma forma mais culta, né, eu optei por usar odiernamente. Com o desenvolvimento da tecnologia, observa-se um controle da população nos meios digitais. Qual vai ser a consequência disto, né? Com efeito, esta prática manipula a massa social e promove uma sociedade unilateral, que é a questão que a gente estava discutindo até agora. Como que essa prática totalitária faz com que, muitas vezes, a sociedade se comporte de uma forma unilateral. Então, esse seria o primeiro tipo de introdução que a gente poderia construir sobre esse tema. Trazer, né, o nazismo alemão, trazer a questão, né, do desenvolvimento da tecnologia, porque eu tenho que falar da era digital, e, no final, trazer os efeitos, que são as linhas que a gente vai seguir de argumentação. A manipulação do indivíduo e uma perspectiva unilateral da sociedade. Primeiro tipo de introdução. Eu acabei optando por trazer alguns tipos de contextualização para esse tema, que eu acho que é o que vocês querem na redação, né? Ideias. Bom, agora, utilizando a questão da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, em meados do século XX, trouxe avanços tecnológicos e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Contudo, o totalitarismo, presente na forma de alguns governos, a exemplo de Adolf Hitler, na Alemanha de 20, contradiz os benefícios desse progresso, ao desrespeitar a liberdade individual e manipular a massa midiática por meio dos programas de rádio. Odiernamente, mais uma vez, passado, trago para o presente. Esse padrão autoritário tem se apresentado de forma sutil nas redes sociais, por meio da utilização de softwares de algoritmos, além dos sistemas de fiscalização governamental. Essa seria a segunda possibilidade de introdução. Então, você coloca a terceira revolução industrial, faz uma conexão com o exemplo de regime totalitário, no caso Hitler, tá? E depois, no final, lembra de amarrar com as suas possíveis teses. Para quem não sabe, as teses são as linhas de argumentação que você vai seguir no seu texto, tá? Então, um detalhe muito importante, pessoal, para quem vai fazer redação do Enem e tudo mais, é muito importante a gente utilizar os conectivos, os termos conectores. Por quê? Se você produz um texto sem os elementos de coesão, as frases ficam soltas. Por isso que eu deixei grifado, destacado em vermelho, os conectivos, porque isso ajuda a amarrar as suas ideias. A gente sempre fala que o
mecanismo de coesão é como se fosse um P, que você usa para conectar as ideias e tornar o seu texto mais claro e coerente. Então, um texto sem conectivo é um texto com várias e várias frases soltas. Bom, outra forma de introdução agora, então, usando o Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley, em sua obra distópica Admirável Mundo Novo, traça uma crítica aos avanços tecnológicos da época. Assim, em um futuro distante, a narrativa apresenta uma sociedade controlada e alienada. Analogamente à ficção, olha o conectivo, quanto que ele ajuda a conectar o tema com a obra que você vai usar. Analogamente à ficção, quer dizer, comparando, né, o tema com a ficção, o romance de Huxley é atual, ao alertar que as sociedades totalitárias podem apoiar-se na tecnologia. Inegavelmente, esse padrão autoritário tem se apresentado de forma sutil nas redes sociais, por meio da utilização de software de algoritmos, além dos sistemas de fiscalização governamental. Percebam que no finalzinho aqui, eu não mudo nada. Por quê? Eu só trago a contextualização e ligo com o tema. A quarta possibilidade, desculpa, achei que fosse terceira. Utilizar o filme O Grande Ditador, do Charles Chaplin. Mas vocês viram que a gente teve várias e várias formas, né, de contextualizar a redação aí. O Marcos trouxe várias ideias interessantes, o documentário, vocês também pontuaram vários filmes que poderiam ser utilizados nesse recorte temático, tá? Então, se você optar por utilizar uma série ou um filme, sempre tenta começar utilizando esse conectivo aqui, A película O Grande Ditador. Charles Chaplin retrata a ascensão dos regimes totalitários da Europa do século XX. Na obra, coloquei ponto final conectivo. É evidente o controle total aplicado pelo líder político, que busca assegurar sua autoridade por meio do domínio e da manipulação midiática. Metaforicamente, a sociedade atual encontra-se em um cenário análogo à narrativa de Chaplin, a tirania tecnológica. Com efeito, esta prática ditatorial manipula a massa e promove desrespeito à liberdade individual. Um detalhe importante aqui, percebam que eu utilizei 2 pontos. Por que é importante a gente fazer uso desses recursos? Porque mostra para a banca de correção, primeiro, que você tem domínio, tá, dos sinais de pontuação. Segundo, que você sabe fazer uma boa conexão com as ideias. Eu sempre digo assim, se você conseguir fazer a utilização dos mecanismos de coesão, você ganha ponto na competência 4, na competência 3 e na competência 1. O que cobra a competência 4 do Enem, por exemplo? Coesão. Na competência 3, o que é cobrado? Coerência. E na competência 1? Pontuação. Então, entregando bem os conectivos e a pontuação, automaticamente você ganha 80 pontos tranquilo numa redação, tá? 80, 120 pontos, dependendo da maneira como você apresentou. Bom, Hannah Arendt, né? Trouxe uma mulher aqui para representar. Então, na obra As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt, filósofa judia, faz um estudo sobre os regimes totalitários no século XX. Na perspectiva arendtiana, outro detalhe importante, coloquei o nome da autora, é bom utilizar esses adjetivos assim, arendtiano, vamos supor, se fosse o Milton Santos, miltoniano e assim por diante. Por que isso é importante? Esse ano, eu tenho colocado bastante essa questão nas aulas de redação, sobre a importância de você produzir um repertório legitimado. O que seria um repertório legitimado? Não adianta apenas você trazer uma obra na contextualização, se ela não estiver bem conectada ao tema. Então, atente-se para esse detalhe. Sempre procurem fazer uma boa conexão da alusão que você apresentar com o tema. Por quê? Se você não fizer uma boa conexão,
você corre risco de perder ponto, principalmente na competência 3, tá? Então, ó, na perspectiva arendtiana, a propaganda é o principal meio utilizado pelos ditadores para coagir e monitorar a população adepta ao totalitarismo. Aí trago para o século XXI. Analogamente, no século XXI, as tecnologias ultrapassam os limites da liberdade individual e causam novas formas de totalitarismo, como o monitoramento dos usuários por meio da aplicação dos algoritmos. Com efeito, esta prática ditatorial manipula a massa e promove o desrespeito à liberdade individual. Vocês perceberam que em todas as introduções que eu apresentei, nós tínhamos a contextualização, a apresentação do tema e a afirmação das teses. Sempre lembrem-se disso. A sua introdução, ela é um cartão de visita. Pensem sempre o seguinte, essa é uma oração que eu sempre faço nas aulas. Um corretor de redação tem, em média, 100 textos para corrigir por dia, de 100 a 200 textos. Se ele pegar um texto que a pessoa começa assim, ó, no contexto social vigente, muito se tem discutido sobre o totalitarismo na era digital. Ele vai ficar com uma depressão tão grande que ele vai jogar sua redação lá para o final. Vai ser a última a corrigir. Por quê? Porque não chamou a atenção do corretor. A gente precisa seduzir o corretor da redação, chamar a atenção do corretor. E de que forma que a gente faz isso? Trazendo um bom repertório. A tua introdução é um cartão de visitas. Preocupem-se bastante com essa parte. E lembrem-se, os conectivos, eles são fundamentais para que a gente consiga fazer uma boa conexão com as ideias apresentadas, tá? Pessoal, alguma dúvida nessa parte? Segundo vozes na minha cabeça. Hã? Segundo vozes na minha cabeça. De acordo com Chico Xavier? De acordo com os espíritos zombeteiros. Exatamente. É muito importante a gente ter essa percepção. Ah, professora, mas e se eu não tiver nada que eu lembre na hora para poder utilizar na contextualização, que realmente ligue com o tema? Eu sempre digo, uma das formas mais fáceis de você escrever é usar a Constituição. No caso aqui, né, a gente poderia falar sobre o direito à liberdade de expressão, como um princípio constitucional, e como que esse direito acaba sendo privado em razão dessa perspectiva totalitária. Então, sempre, não sabe por onde começar? Usa a Constituição. É uma forma muito prática de você iniciar a sua redação e já ganhar um pontinho lá com o corretor, tá? Bom, então, as nossas linhas, né, de argumentação serão a privação da liberdade individual, né, e como que essa prática totalitária favorece a intolerância e desconsidera a pluralidade. Pessoal, uma questão aqui que talvez vá ficar um pouco complicada, é porque vocês não estão com a proposta aí. Normalmente eu sempre peço para que a gente leia a proposta para entender qual é o recorte temático que a gente deve trazer para o texto. Porque, por exemplo, vocês viram que a gente ficou quase 1h30 discutindo a questão e a bagagem de questões que a gente pode pontuar neste assunto. A delimitação da linha de argumentação depende muito, tá, da discussão proposta pela banca. Então, por exemplo, nessa proposta especificamente, a discussão tratava muito de como que hoje, né, tanto o governo quanto as empresas utilizam de práticas totalitárias dentro das redes, tá? Então, a gente vai pensar na nossa argumentação sempre analisando que o efeito dessa prática priva, tá, o indivíduo da sua liberdade e também favorece a intolerância e desconsidera a pluralidade. Bom, agora vamos tentar entender, né, o que eu faço? Eu tenho tese, que é a minha linha de defesa. Eu sempre falo assim, ó, todo advogado, quando ele vai defender o seu cliente, ele precisa de teses, né, de uma linha de defesa que ele vai seguir, uma linha de argumentação. Agora, depois de ter a sua linha de argumentação,
você precisa fazer o quê? Trazer evidências, né? As evidências que comprovem a sua perspectiva. Então, se eu digo que o totalitarismo, na era tecnológica, priva o indivíduo da liberdade individual, que evidências eu tenho para comprovar isso, tá? Então, eu sempre tento colocar a questão, percebam que tem assim, ó, T1, M1, M2, M3 e M4. Por que razão que eles aparecem assim? Vamos pensar. Eu tenho a minha afirmação inicial, que é a prática totalitária, ela priva o indivíduo da liberdade individual e provoca manipulação. Quais são as minhas justificativas? Quais são os meus motivos? Quais são as minhas evidências? Quando a gente fala, os argumentos, o que são argumentos? São evidências, justificativas, tá? O que eu tenho de justificativo para poder provar isso que eu estou afirmando? Ponto. A primeira justificativa, a gente vai usar como uma explicação. Que explicação eu tenho para poder provar, né, que essa prática priva o indivíduo da sua liberdade? Então, o melhor conectivo para você empregar depois da reafirmação da tese é o isso por quê. Isso porque o sujeito acrítico não nota que o uso excessivo da internet tem o adestrado a consumir produtos e adotar comportamentos que reforçam visões unilaterais do mundo. Trouxe explicação? Vem a minha segunda evidência. Normalmente, a segunda evidência é o embasamento. Que embasamento eu tenho para sustentar essa perspectiva? Mas, professora, como é que eu vou saber utilizar todos esses embasamentos na redação? Praticando. Eu tenho uma folhinha enorme lá com 240 teorias. Vocês têm que aprender a decorar e praticar, porque é só assim que você vai conseguir aplicar todos esses teóricos na redação, tá? Então, ó, sobre este viés, segundo o sociólogo Deleuze, a sociedade odierna caracteriza-se por sofrer, de maneira quase imperceptível, o controle e coerção pela tecnologia. Para esse estudioso, olha lá, ó, a legitimação do repertório. Para esse estudioso, a ilusória liberdade moderna dá-se mediante a facilidade de acesso dos usuários a diversos conhecimentos e produtos. Então, vamos pensar aqui na questão do embasamento. Primeiro, como é que eu estou legitimando o meu repertório? Eu disse que o cara é um sociólogo, então eu não estou citando a pessoa por citar, igual o povo coloca. Segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. O que isso tem a ver, né, com a história toda? O que isso tem a ver com a história toda? Ou, de acordo com Emmanuel Kant, a educação é aquilo que o homem faz dele. Nem sei mais como é que é esse negócio. Isso aí, gente, não serve para nada, tá? Joga fora, esquece. Isso aí não vai te ajudar a chegar a 900 pontos na redação. O que eles querem é um repertório legitimado, que seja de uma área de conhecimento e que tenha uma conexão direta com o tema. Tá? No caso desse sociólogo, ele escreveu um livro especificamente sobre isso, chamado Sociedade do Controle. Então, ó, a sociedade odierna caracteriza-se por sofrer de maneira quase imperceptível controle e coerção pela tecnologia. Para esse estudioso, a ilusória liberdade moderna dá-se mediante a facilidade de acesso, faltou uma crase aqui, dos usuários a diversos conhecimentos e produtos. Assim, na perspectiva do intuito mercadológico, modelam o comportamento dos usuários e infringem sua autonomia pessoal a fim de estimular o consumo. Gente, se você trouxer só o embasamento e morrer na argumentação aqui, meu filho, não serviu para nada decorar frase, tá? Então, lembre-se desses detalhes. Eu trouxe o embasamento, eu tenho que trazer na terceira linha de argumentação essa conexão direta do embasamento temático, falando de inibição da liberdade, falando sobre como isso estimula o consumo. E no final, como é que eu fecho o meu argumento? Exemplificando. Então, qual é um exemplo que eu tenho para comprovar isto, né? Então, normalmente essa exemplificação vem de uma notícia, de um fato, tá? No caso, eu utilizei as eleições de 2018.
a título de paradigma, ó, a título de ilustração, de paradigma, de exemplificação, pode-se usar a criação de incontáveis fake news durante as eleições presidenciais de 2018 no Brasil. A similaridade, pois, ó, o que isso tem a ver com o tema? Está na tentativa de ludibriar a população com notícias falsas, visando ao seu controle social, o que se caracteriza uma das formas de se perder a liberdade individual. Percebam que eu comecei com a minha tese e fechei com a minha tese. Eu quero ver o corretor descontar nota aqui. Pode ser pela frase ali, mas percebam que o repertório, ele está legitimado, ele está conectado com o tema, ele tem fundamentação, a exemplificação também foi, mais uma vez, conectada com a sua linha de defesa. Então, lembre desse detalhe, não adianta citar, o repertório tem que ser legitimado, tem que ser pertinente, tem que estar conectado com uma área de conhecimento e tem que ser usado com a finalidade de defender o seu ponto de vista, tá? Bom, gente, eu tô cega, eu não tô enxergando o negócio aqui, peraí. Agora enxerguei. Para de rir de mim, palhaço. Como é que fica isso, então, lindamente no parágrafo? Olha que coisa linda, gente, olha que beleza. Em primeira instância, sempre coloco esses conectivos para iniciar o parágrafo. Em primeira instância, é preciso observar como as ações totalitárias em rede privam a liberdade individual e manipulam o indivíduo. Isso porque o sujeito acrítico não nota que o uso excessivo da internet tem o adestrado a consumir produtos e adotar comportamentos que reforçam visões unilaterais. Outro pulo do gato aqui, ó. Lembrem-se, períodos muito longos também são descontados pelo corretor. Então, não escrevam mais de 3 linhas sem ponto final. Por isso que é bom você dividir os seus argumentos em partes, porque te ajudam a evitar essa construção de orações muito longas. Períodos muito longos são descontados da redação, tá? Então, ó, coloquei ponto final, conectivo. Sobre esse viés, segundo o sociólogo Gilles Deleuze, a sociedade odierna caracteriza-se por sofrer, de maneira quase imperceptível, o controle e coerção pela tecnologia. Para esse estudioso, a ilusória liberdade moderna dá-se mediante a facilidade de acesso dos usuários a diversos conhecimentos e produtos. Assim, na perspectiva deleuziana, as grandes corporações, com o intuito mercadológico, modelam o comportamento dos usuários e infringem sua autonomia pessoal a fim de estimular o consumo. Exemplificação: a título de paradigma, pode-se usar como exemplo a criação de incontáveis fake news durante as eleições presidenciais no Brasil. A similaridade está na tentativa de ludibriar a população com notícias falsas, visando ao seu controle social, o que caracteriza-se como uma das formas de se perder a liberdade individual. Desenvolvimento 2. Ó, eu não vou repetir a mesma estrutura porque vai para o mesmo viés. Eu trouxe, então, a estrutura prontinha para vocês verem como que seria, porque a gente vai repetir a mesma coisa. Reafirmação da tese, explicação da tese, embasamento, conexão do embasamento com o tema para legitimar o repertório e a exemplificação de consequência. Então, conectivo do terceiro parágrafo. Paralelamente, é nítido que o caráter despótico favorece a intolerância e desconsidera a pluralidade. Inegavelmente, na contemporaneidade, um dos desafios vivenciados pelas sociedades pós-modernas são as bolhas sociais ou bolhas de informação. Então, eu usei o fenômeno da bolha social para tratar a questão. Porquanto, que é a mesma coisa de explicação, é a mesma coisa de causa, tá? Através de recursos tecnológicos chamados algoritmos seletivos, são gerados resultados de pesquisa pré-determinados pelo sistema. Sendo assim, o fenômeno de bolha das redes favorece a intolerância e, por consequência, o totalitarismo. Tendo em vista que, quando os indivíduos isolam-se, não promovem um diálogo, que era o que a gente estava falando agora há pouco, sem saber. Nesta perspectiva, como postulado por Michel Foucault, em Vigiar e Punir, o poder estabelece-se nas mais variadas formas de organização social e exerce sobre seus participantes uma forma de vigilância perpétua e velada, que, por conseguinte, controla e manipula-os, causando distorções comportamentais.
Tal fato mostra-se um problema. Por quê? Fortalece os extremos e muitas vezes culmina em regimes totalitários. Prova disso foram as ditaduras nazistas e fascistas do século XX, que tiveram como principal meio de fortalecimento a intolerância com outras nações, a aversão ao comunismo, da população com os lados opostos. Então, percebam que eu trouxe no outro parágrafo uma exemplificação atual e neste... Rogéria? Bom, conclusão. O que eu tenho que fazer agora? Porque os meus amigos marxistas, eles criticam e não solucionam, né? O que a gente tem que fazer na redação do Enem? Solucionar. Exatamente. Só criticar. Solucionar, porque ó, o povo do marxismo só sabe tacar pau no negócio. Agora, cadê a solução, a proposta? Queremos dados, né? Um projeto de solução para a questão. Revolução. Submissão do capital. Ditadura do proletariado. Ok. Então, ó, eu propus, gente, porque eu fiquei pensando assim, qual foi meu problema com a proposta? Já digo que foi onde eu sofri mais. Normalmente, quando a gente faz uma proposta, a gente pensa muito nos ministérios, em atuações do governo, né? E eu quis fugir um pouco dessa via, porque a gente criticou o governo, a gente falou sobre a maneira como o governo também manipula o comportamento. Então, colocar o governo para solucionar um problema que é, né, favorável a ele, seria, de certo modo, incoerente. Cita o Bakurin e destrói o governo. Né? Então, olha, a gente sempre tem que pensar que para construir uma proposta, existem alguns passos que precisam ser respeitados. Primeiro, a ação. O que deve ser feito? Depois, o agente. E, ó, detalhe, não coloca o governo. O governo é agente genérico. A gente está no Estado democrático, tem poder executivo, legislativo, judiciário. Então, lembrem-se desses detalhes. É importante a gente colocar qual vai ser o órgão responsável por atuar nessa solução, tá? Depois do agente, eu preciso do detalhamento da proposta. E muita gente esquece disso, pessoal. O detalhamento é fundamental para você conseguir 200 pontos na competência 5. Sem detalhamento, você tira 120, 160. Tem que ter a descrição de como a ação irá ocorrer, tá? Quarto ponto, finalidade. Qual é o intuito dessa ação? E o fechamento. Se eu comecei, por exemplo, com a Hannah Arendt, eu vou fechar com a Hannah Arendt, tá? Então, ó, o que deve ser feito? A criação de uma Constituição global. Quem é que vai ficar responsável por isso? A ONU, por intermédio do seu Conselho de Segurança. Como que isso irá acontecer? Este documento deverá propor diretrizes e normas regulamentadoras sobre a utilização invasiva das tecnologias e a proteção do cidadão. Qual a finalidade? Resguardar a sociedade democrática e eliminar comportamentos autoritários. Fechamento. Desse modo, poder-se-á evitar que situações análogas às apresentadas por Hannah Arendt sejam apenas parte de um passado sombrio. E aí vem o fechamento. Infere-se, portanto, que apesar das benesses advindas do cenário tecnológico, o seu uso indevido pode acarretar manipulação em massa. Sendo assim, a ONU, por intermédio do seu Conselho de Segurança, deve criar uma Constituição global. Este documento deverá propor diretrizes e normas regulamentadoras sobre a utilização invasiva das tecnologias e a proteção do cidadão, a fim de resguardar a sociedade democrática e eliminar comportamentos autoritários. Deste modo, poder-se-á evitar, ó, futuro, não coloca nunca assim, ó, somente assim, é burrice, viu? Somente assim vai dar merda. Por que vai dar merda? Porque o corretor, ele interpreta da seguinte forma, se você fala somente assim, é como se tivesse apenas uma forma de solucionar o problema. Então, evitem isso. Não coloca somente assim, põe deste modo, dessa maneira, tá? Deste modo, poder-se-á, porque é o futuro, não aconteceu ainda a situação, usa a colocação pronominal,
seja parente do Temer, poder-se-á, olha que lindo isso, evitar que situações análogas às apresentadas por Hannah Arendt sejam apenas parte de um passado sombrio da nossa história. Fecha o texto, fechou bonito, começa com a Hannah Arendt, fecha com a Hannah Arendt. Outras possibilidades, pessoal, de argumentação para esse tema. O Foucault, ele trabalha com um conceito bem interessante no Vigiar e Punir, que é o conceito panóptico, tá? Então, ele vai falar que existe, né, uma rede de vigilância constante dos indivíduos, e eles acabam se tornando manipulados e coagidos a seguirem uma determinação do Estado. Seria interessante também utilizar essa linha de argumentação. O Horkheimer, tá? Ele trabalha com um conceito que daria para a gente colocar na redação, que é o conceito de razão instrumental. Então, ele defende o seguinte: a razão instrumental foi um termo criado pelo Horkheimer para descrever as novas relações ocidentais. Segundo ele, as ações sociais se baseavam no conceito de eficiência e praticidade, ou seja, desenvolvendo uma razão sem reflexão. Por isso que ele vai falar sobre a importância da reflexão, que foi o que a gente estava falando sobre a cultura de cancelamento. Nesse sentido, o que se observa é a ascensão de novas formas de totalitarismo advindas do progresso tecnológico, em que o anseio pelo desenvolvimento impede a preocupação com os impactos sociais. Eu sou da teoria da escola de Frankfurt, viu, gente? Por isso que eu vou ficar sempre falando deles aqui, que foi a única coisa que eu li na vida inteira na faculdade. Então, Max Horkheimer defendeu uma outra estratégia que é muito legal, que é a estratégia da indústria cultural, tá? Que ele diz que, na contemporaneidade, os indivíduos recebem conteúdos de forma excessiva, que é uma estratégia dos meios de comunicação. A Hannah Arendt, o Horkheimer, eles são todos da mesma linha de estudo, da mesma escola, né, meninos? Sim. O Adorno também, ó, que é o que eu vou falar agora. Theodor Adorno defendia... Walter Benjamin. Exato. Defendia que as estratégias midiáticas manipulam o comportamento com o intuito de lucro. Então, como que os meios de comunicação objetivam especificamente o lucro? E eu acho interessante porque, assim, eles trouxeram esse estudo, né, no início do século XX, quando o rádio ainda estava começando a se expandir, e eles começaram a perceber que começou a ocorrer um interesse, né, nesses meios de comunicação. E a gente percebe hoje o quanto que isso se tornou cada vez mais nítido, né? O Habermas, que foi o que o Jorge estava falando, sobre a teoria da ação comunicativa, né? Ele argumenta que, através do diálogo, podemos transformar os aspectos objetivos e subjetivos do mundo. Gente, acabou a minha parte. Foi rápido, porque já estava no final, eu fiquei com medo de passar de 10h30, eu acabei indo... Tá? Mas, assim, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha dado para vocês utilizarem as informações que a gente apresentou aqui para produzirem um bom texto. Nas próximas aulas, possivelmente, traremos temas que também serão bastante pertinentes para a redação, tá? Querem fechar? Gente, mesmo a presença de todos. Por favor, faça avaliação do evento, a gente precisa, tá? Preencha aí, por favor, porque a gente precisa avaliar o que foi bom, o que não foi, tá? Especialmente o que não foi, a gente tentar oferecer o melhor para vocês. Só clica aí no link, são 5 perguntinhas, 2 segundos. Por favor, ajuda nós, senão o patrão demite, tá? Precisa da avaliação, e tem que tirar 10, né? É igual o chatbox, tá ligado? Precisa do treino. Faz a avaliação aí, por favor, gente. Não deixe de fazer. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço também o Will. Foi um prazer. A Dani está aí também, abriu a câmera para falar alguma coisa. Só para lembrar, galera, que vai ter mais aulão, hein? Tem mais tema aí. Vai ter mais aula. Aguardem. Espero que vocês tenham gostado. Como o Will disse, esse é um tema que a gente ficaria aqui conversando, tipo, umas 5 horas e ele não se esgotaria. Mas, na medida do possível, a gente até se alongou mais do que desejava. Mas espero que tenha sido útil para vocês. Gente, beijão. Obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. Galera. Lembrando, hein? A aula vai estar disponível no YouTube. Valeu. Até mais, gente. Falou, galera.
Valeu, galera de Três Lagoas. Forte abraço aí João para Vitor vocês. Brito é esse? É o João Vitor João Vitor? Bota branca. Pegou a hora da Analise, já acendeu o verde, hein? Palhaçada. Ah, gente. É isso aí, galera. Valeu, viu? Olha lá. De regata. Regatinha.